Hoje, o Brasil inteiro precisa ouvir o que está acontecendo em Icaraíma, uma cidade pequena, de pouco mais de 10 mil habitantes, onde o medo, o silêncio e a sensação de impunidade já tomaram conta das ruas. O caso que chocou o Paraná e parou o país parece estar se transformando em mais um daqueles episódios onde a verdade é sufocada e os culpados continuam livres. Mas hoje, nós vamos expor o que muitos tentam esconder. O único homem que foi preso no caso Icaraíma está solto. E essa não é apenas uma informação. É uma ferida aberta no coração de 4 famílias que clamam por justiça desde o dia em que Robisley, Rafael, Diego e Alencar foram brutalmente assassinados. Já se passaram quase 80 dias desde o crime e até agora nenhuma prisão definitiva. Os principais suspeitos, Antônio e Paulo Buscariolo, seguem foragidos, desaparecidos no ar, como se nunca tivessem existido. Mas existiram e deixaram um rastro de dor, mistério e medo por onde passaram. O nome que agora reaparece nas investigações é o de Rony Cláudio Nogueira Dorato, um homem que, segundo a Polícia Civil, foi preso temporariamente por estar usando um veículo Fiat Strada ligado diretamente à família Buscariolo. E aqui começa o ponto mais obscuro dessa história. Rony afirmou em depoimento que o carro chegou até ele apenas para um conserto. Disse que o dono da oficina pediu que tirasse o veículo de lá para evitar problemas. E então, sem pensar 2 vezes, passou a usar o carro. Mas o que a polícia descobriu depois é o que realmente causa espanto. A caminhonete que Rony dirigia tinha sido vista na cidade no dia do desaparecimento das vítimas. E mais, meses antes, ele havia sido fotografado ao lado de uma caminhonete furtada em Umuarama, veículo que foi encontrado próximo ao local onde os corpos dos 4 homens foram enterrados. Coincidência? Para os investigadores, não. As fotos às quais nossa equipe teve acesso mostram claramente Rony ao lado do carro roubado, um veículo que desapareceu de frente da casa de uma mulher em março de 2024 e que foi localizado horas depois em uma área rural de Icaraíma. O mesmo ponto, acredite, onde meses mais tarde o horror tomaria forma. A polícia militar estava lá, a polícia rodoviária também. O investigador civil de Icaraíma participou da ação, mas ninguém, absolutamente ninguém, levou Rony à delegacia. Ele não foi ouvido, não foi identificado nos boletins de ocorrência e sequer foi listado como testemunha. E é nesse ponto que as perguntas se multiplicam. Como um homem flagrado ao lado de um carro roubado pode simplesmente sair andando sem prestar esclarecimentos? Como ele, o único suspeito efetivamente preso, pode ter sido libertado sem que sua prisão fosse prorrogada? E mais, como um caso com tantas evidências, com tantas pontas soltas e tantas coincidências, pode estar parado há quase 3 meses sem qualquer avanço? Rony foi solto, a prisão temporária venceu e o delegado não pediu prorrogação. Com isso, o único homem que poderia ajudar a elucidar as mortes de Robisley, Rafael, Diego e Alencar está livre, andando pelas ruas, frequentando os mesmos lugares onde as famílias das vítimas ainda choram. Mas as investigações paralelas da nossa equipe revelaram algo ainda mais grave. Rony não é apenas um cidadão comum. Ele tem ligações com uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes de grande porte. Uma organização criminosa que atua entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, liderada por um homem identificado como Flávio Vaz, responsável por mais de 10 furtos na região. Entre eles, o mesmo veículo Toyota Hilux que foi encontrado próximo da fazenda onde os corpos foram ocultados. Esse não é um crime isolado. É uma rede, uma teia criminosa que mistura roubo de veículos, tráfico de armas e execuções planejadas. As mesmas armas que perfuraram a caminhonete das vítimas, armas de grosso calibre, vieram de algum lugar. E tudo indica que Rony era o elo entre os assassinos e o armamento. Segundo moradores de Icaraíma, ele era conhecido como o homem que fornecia fuzis e metralhadoras para a região, o tipo de armamento que transforma uma execução em uma chacina. Ainda assim, ele foi libertado. E ninguém explica o motivo. Nenhuma coletiva, nenhuma nota oficial, nenhum avanço. O silêncio tomou conta das autoridades enquanto a indignação cresce entre os moradores.
Em uma cidade onde todo mundo se conhece, todo mundo comenta, mesmo que em voz baixa. Há medo, há desconfiança e há uma certeza que começa a se espalhar entre os habitantes. Alguém está sendo protegido. Porque não faz sentido que em um caso tão brutal, com provas, testemunhos e rastros de sangue, apenas o elo mais fraco tenha sido preso, e justamente ele, o único homem que poderia abrir a boca, tenha sido solto tão rapidamente. Isso não é descuido, isso é blindagem. E o que se ouve nas esquinas de Icaraíma é ainda mais assustador. Moradores afirmam que há policiais envolvidos na proteção da família Buscariolo, que existe uma rede de corrupção operando nos bastidores, garantindo que os foragidos continuam invisíveis e que testemunhas permaneçam caladas. É um pacto de silêncio sustentado pelo medo. Porque em Icaraíma, medo é o que não falta. Medo de falar, medo de denunciar, medo de acabar como as 4 vítimas. O crime transformou a cidade em um lugar onde a justiça parece ter sido enterrada junto com os corpos. E há um detalhe que revela o tamanho dessa desconfiança. A carta anônima que indicou à polícia onde a caminhonete das vítimas estava escondida. Nela havia um pedido: não chamem a polícia de Icaraíma, chamem outra. A pessoa que escreveu sabia que algo estava errado, sabia que não podia confiar nas próprias autoridades. E essa é a denúncia mais grave de todas. Nos dias seguintes, o silêncio foi a resposta mais ensurdecedora. A cada nova postagem, o público parecia dividir-se entre aqueles que ainda acreditavam em uma imagem perfeita e os que pouco a pouco percebiam as rachaduras. As redes sociais, antes um palco de adoração, tornaram-se um tribunal. E o julgamento, dessa vez, não era apenas sobre fama, era sobre verdade. As marcas começaram a se afastar discretamente. Os convites para eventos diminuíram e as mensagens, aquelas que antes lotavam a caixa de entrada, cessaram. De repente, o que restava era apenas o som do próprio pensamento ecoando. A glória digital havia evaporado e com ela a certeza de que a perfeição vendia mais do que a autenticidade. Enquanto isso, os fãs que por tanto tempo alimentaram o mito agora se perguntavam: quanto do que acreditamos é realmente real? A resposta parecia estar nas entrelinhas, na forma como os olhos de cada influencer tremiam ao encarar a câmera, não por emoção, mas por medo de que a máscara finalmente caísse. E no fim, o vídeo que todos assistiram, o mesmo que começou como mais um simples desabafo, tornou-se um símbolo, uma lembrança de que nas redes ninguém está a salvo de ser o vilão na história que construiu para ser o herói. Os dias passaram, mas o barulho não cessou. Cada vídeo, cada comentário, cada rumor parecia se multiplicar em ecos intermináveis. As pessoas não queriam mais apenas respostas, queriam um culpado. E quando o público quer um culpado, ele cria um. Foi assim que começaram as teorias, os cortes de vídeos, as comparações. As vozes se tornaram gritos. As manchetes se repetiam, mas o que ninguém percebia era o vazio que se formava entre as linhas. Por trás das câmeras, havia lágrimas que não rendiam engajamento, olhares perdidos entre telas acesas e corações que, por um instante, lembravam que existia vida além do algoritmo. Só que ali, o perdão não dava view, a empatia não clicava, e a dor era apenas mais um conteúdo a ser consumido. Alguns seguidores começaram a se afastar, cansados da guerra invisível. Outros, mais radicais, permaneceram, esperando o próximo escândalo, como quem espera o próximo episódio de uma série. E no fundo, talvez fosse isso mesmo, uma série sem fim, escrita por milhões de dedos, todos famintos por emoção alheia. A história não terminou, porque nas redes nada termina. Tudo se repete, se transforma, se reconta em novas versões. E a cada novo ciclo, alguém diferente ocupa o centro do palco, até que o silêncio volte e traga com ele a próxima vítima do próprio reflexo. Se essa história te fez enxergar o quanto as redes podem distorcer o real, deixa o Mike e comenta. Qual foi a maior farsa digital que você já viu? E não esquece, a próxima história pode estar acontecendo agora, bem diante dos seus olhos.